Olá, meu nome é Jéssica Lino, sou especialista em Direito Tributário e componho a equipe Castelo Branco Advogados Associados. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre se a inadimplência do ICMS em momentos de pandemia pode gerar uma responsabilidade criminal. Vamos lá, que eu vou explicar todos os requisitos e se pode ou não pode. A inadimplência do ICMS foi considerada no final do ano passado, em 2019, pelo STF, que sim, a inadimplência do ICMS gera uma apropriação indébita tributária que se torna crime, gerando uma responsabilidade criminal do empresário. Para que seja configurada essa apropriação indébita, o STF, trouxe 3 elementos para configurar a apropriação indébita. Seriam a inadimplência, do ICMS, ele ser um devedor quanto mais, ou seja, que isso seja feito de forma repetidas vezes e que haja com dolo. No direito, dolo significa intenção, onde o empresário teve a intenção de se apropriar indevidamente daquele tributo. Então, teria que ter esses 3 requisitos de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo. Só que precisamos entender que o momento que o STF decidiu isso era um momento de tranquilidade econômica, era um momento que ainda a pandemia não tinha chegado ao Brasil, então estava tudo de forma mais tranquila economicamente. O que acontece nesse momento de pandemia é que muitas empresas tiveram que fechar as portas por causa da quarentena. Com isso, não entra receita e muitas vezes o empresário tem que escolher entre pagar o trabalhador ou pagar o tributo, pagar o fisco. Então, muitas vezes, essa inadimplência não é de forma dolosa, não é de forma intencional. Fora que, muitas das vezes, nesse momento de pandemia, não está entrando receita. Então, o empresário não tem condições econômicas para poder suprir essa necessidade de pagar o tributo. Então, aí desconfiguraria o dolo. Muitos juristas estão entendendo nesse sentido, que no momento de pandemia, onde o empresário não está dando conta de arcar com as questões financeiras, com as questões trabalhistas, ele está tendo que escolher para onde o seu dinheiro vai. Então, ele não está agindo com dolo, ele não está agindo com a intenção de apropriar-se indevidamente daqueles sementes. Ele realmente não tem condições. Como eu disse lá no início, são os 3 requisitos de forma concomitante: inadimplência, ser devedor quanto mais e dolo. Quando a gente tira o dolo disso, nesse momento que o empresário não sabe como pagar as suas dívidas, eu desconfiguro o crime de apropriação indébita. Então, poderia-se dizer que, neste momento, pode-se considerar que não há apropriação indébita na inadimplência do ICMS, desconfigurando a responsabilidade criminal. Temos que entender que isso não está pacificado, não é decisões, mas de entender que isso é necessário ser discutido. Como esses elementos, devedor quanto mais e dolo, é um aspecto subjetivo de interpretação, esperamos que o Ministério Público tenha razoabilidade nesse momento de pandemia e não ofereça as denúncias nesse sentido. Então, é algo a se discutir no decorrer, de forma judicial, fazer as defesas necessárias, exatamente alegando isso, que não houve intenção do empresário fazer essa inadimplência do ICMS. Ok? Entenderam? Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários, ou se ficou com alguma dúvida, vocês podem mandar por direct que eu vou responder vocês. Um abraço!